O sol poente de Lisboa tingia o céu de laranja flamejante quando Miguel desceu do trem na estação do Rossio, o coração batendo como um tambor de fado em noite de tormenta. Ele havia fugido dali 5 anos antes, com as palavras do pai quando como veneno: "Você não é meu filho. Saia e nunca volte." Agora, aos 28 anos, retornava não como o garoto frágil que fora, mas como um homem forjado no fogo da rejeição, com uma carreira ascendente em São Paulo e um amor que o ancorava como as raízes de uma oliveira centenária. Mas o que ele não esperava era ver, entre a multidão, os olhos de seu antigo melhor amigo, e algo mais profundo, fixos nele, carregados de segredos não ditos. Miguel pisou na calçada de pedra irregular, o ar salgado do Tejo invadindo seus pulmões como um abraço há muito adiado. Ele carregava uma mala simples, mas dentro dela pulsava o peso de memórias, o dia em que seu pai, o respeitado advogado João Almeida, descobrira as mensagens trocadas com um colega de escola, rasgando fotos de família e gritando que aquilo era uma aberração que mancharia o nome dos Almeida. A família, outrora unida em jantares à beira do rio, se fragmentara como azulejos partidos. Sua mãe, Clara, chorara em silêncio, dividida entre o marido e o filho. E Rafael, o amigo de infância que compartilhara segredos sob as luzes do chiado, desaparecera sem explicação, deixando apenas uma carta inacabada: "Eu te protegerei, custe o que custar." Agora, Rafael estava ali, mais alto, com a barba aparada e um casaco de lã que não combinava com o calor residual do outono português. Seus olhos castanhos, outrora brincalhões, agora carregavam uma intensidade que fez Miguel congelar. "Miguel. É você mesmo?" murmurou Rafael, a voz rouca como se as palavras tivessem sido engolidas por anos de silêncio. Antes que Miguel pudesse responder, um flash de câmaras irrompeu. Jornalistas, atraídos pelo rumor de seu retorno como ativista LGBTQ+, convidado para o Festival da Diversidade em Lisboa. "Sr. Almeida, o que o traz de volta após o escândalo familiar?" Seu pai comentou sobre sua orientação. O que da vida de Miguel era esse: o passado não o deixara ir. Ele sorriu para as câmaras, mas por dentro, o pânico subia como a maré alta. Rafael o puxou pelo braço, guiando-o para uma rua lateral estreita, onde o burburinho da baixa se dissipava. "Eu li sobre você no Brasil, artigos, palestras. Você se tornou poderoso." Havia admiração na voz de Rafael, mas também uma sombra de dor. Miguel sentiu o toque no braço como uma faísca, reacendendo o que nunca fora dito, o beijo roubado na adolescência, interrompido pelo som de passos do pai, o medo que os separara. Eles caminharam em silêncio até um café escondido no bairro alto, onde o aroma de pastéis de nata se misturava ao cheiro de jasmim das varandas. Miguel pediu um galão, as mãos tremendo levemente. "Porque você sumiu, Rafa. Depois daquela noite. Eu precisei de você." Rafael baixou os olhos, traçando o padrão da mesa de mármore com o dedo. "Seu pai me confrontou. Disse que se eu não me afastasse, ele destruiria minha família. Meu pai trabalhava na firma dele, lembra? Eu era só um garoto assustado." A confissão caiu como uma pedra no estômago de Miguel. Rafael, o protetor prometido, havia-se rendido ao medo, mas agora, aos 27 anos, era ele quem organizava eventos underground para a comunidade que era em Lisboa, um ativista nas sombras. Enquanto conversavam, o telefone de Miguel vibrou, uma mensagem de sua mãe. "Ele sabe que você está aqui. Cuidado, filho. João está furioso." O pai, agora um político conservador em ascensão, via o retorno do filho como uma ameaça à sua campanha eleitoral. Miguel sentiu o peito apertar. Ele viera para o festival, mas também para confrontar o passado, para reivindicar seu lugar na cidade que o parira. Rafael ergueu o olhar, e ali, no brilho suave das luzes do café, algo se reacendeu, não só amizade, mas uma faísca de possibilidade, frágil como o fio de uma teia de aranha ao vento. A noite caiu sobre Lisboa como um manto de veludo negro, pontilhado pelas luzes dos bondes amarelos subindo a colina. Miguel e Rafael saíram do café, o ar fresco carregando ecos de risadas de turistas e o lamento distante de um fado. "Vem comigo", disse Rafael, pegando a mala de Miguel com uma naturalidade que doía de saudade. Eles subiram as escadarias íngremes do bairro alto, passando por portas grafitadas com arco-íris e murais de rostos diversos, símbolos de uma Lisboa que mudara, ou pelo menos fingia ter mudado. "Eu moro aqui em cima, num apartamento minúsculo. Mas é seguro. Seu pai tem olhos em todo lugar." O apartamento de Rafael era um refúgio caótico, livros de poesia de Pessoa empilhados ao lado de panfletos ativistas, uma bandeira transdrapejada na janela, e no canto, um violão gasto que Miguel reconheceu como o mesmo da juventude. Eles se sentaram no sofá poído, e Rafael serviu vinho do Douro, o líquido rubi refletindo a luz de uma lâmpada solitária. "Conte-me tudo", pediu Rafael, e Miguel despejou, os anos no Brasil, a terapia que o ajudara a reconstruir a autoestima despedaçada,
o namorado que o traíra por medo de compromisso, e agora, o sucesso como consultor de diversidade em empresas, palestras que lotavam auditórios. Mas por baixo das conquistas, a ferida aberta, o pai o deserdara, apagando-o das fotos de família, como se ele nunca tivesse existido. Rafael ouvia, os punhos cerrados no colo. Eu errei, Miguel. Depois que você foi embora, eu me afundei na culpa. Comecei a trabalhar como ONG, ajudando jovens como nós. Mas nunca parei de pensar em você. O silêncio que se seguiu era carregado, elétrico. Miguel estendeu a mão, tocando a de Rafael, um gesto simples, mas que carregava o peso de anos. Seus dedos se entrelaçaram, e por um instante, o mundo lá fora, as intrigas políticas do pai, os olhares julgadores da sociedade, desapareceu. Era só eles, dois corações batendo em uníssono sob o teto de um apartamento lisboeta. Mas o idílio foi interrompido por uma batida na porta. Rafael se levantou de um salto, o rosto pálido. Fique quieto. Ele espiou pelo olho mágico e praguejou baixinho. É o Tomás. Meu ex. Ele sabe que você voltou. Tomás, um artista plástico que era com fama de temperamento volátil, entrara na vida de Rafael 2 anos antes, trazendo paixão e ciúmes em doses iguais. A porta se abriu, e Tomás invadiu o espaço, os olhos flamejando ao ver Miguel. Então é verdade. O prodígio retorna, e você o esconde aqui como um tesouro perdido. Depois de tudo que passamos. A tensão explodiu como fogos de artifício na noite de São João. Tomás acusava Rafael de traição emocional, revirando o passado como uma ferida fresca. Miguel, sentindo-se intruso, tentou intervir. Eu não vim para causar problemas. Só. Preciso de um lugar para ficar esta noite. Mas Tomás riu amargamente, revelando um segredo que gelou o sangue de todos. Seu pai me procurou há meses. Ofereceu dinheiro para eu espalhar boatos sobre você no festival. Disse que você era um mentiroso manipulador, que sua vida no Brasil era uma farsa. Rafael ficou atonito, traindo sua própria ingenuidade. Tomás saíra, batendo a porta, deixando para trás um rastro de dúvida e raiva. Naquela noite, Miguel mal dormiu no sofá, o som da respiração de Rafael no quarto ao lado um lembrete torturante do que poderia ser. Ao amanhecer, com o sol nascendo sobre os telhados vermelhos, ele decidiu, não fugiria novamente. O festival começava em horas, e ele falaria, não só sobre amor e aceitação, mas sobre o veneno da negação familiar. Rafael, ao seu lado na cozinha, preparando café, murmurou, eu vou com você. Desta vez, não te deixo sozinho. Mas enquanto caminhavam para o evento no Terreiro do Paço, uma sombra os seguia, um carro preto estacionado, com placas que Miguel reconheceu como da firma do pai. O jogo havia começado, e Lisboa, com suas 7 colinas, seria o palco de uma batalha pelo coração e pela identidade. O Terreiro do Paço fervilhava de vida naquela manhã de sábado, bandeiras arco-íris tremulando ao vento como velas de um galeão antigo, e o ar carregado de música eletrónica misturada a ritmos tradicionais de fado remichado. Miguel subiu ao palco improvisado, o microfone frio em sua mão suada, sentindo os olhos de centenas, aliados, curiosos, e talvez espiões, cravados nele. Rafael estava na primeira fila, um farol de apoio silencioso. Olá, Lisboa, começou Miguel, a voz firme apesar do tremor interior. Eu voltei para casa. Não como um filho pródigo perdoado, mas como um homem que se recusa a ser apagado. Suas palavras fluíram como o Tejo, histórias de rejeição, de noites chorando em hostelos brasileiros, de amizades que o salvaram e amores que o traíram. Ele falou da dor de ser gay em uma família conservadora portuguesa, onde o orgulho ainda era sussurrado em becos. A multidão aplaudia, mas então veio a interrupção. Um homem de terno, plantado pelo pai, gritou do fundo, mentiras. João Almeida criou um filho ingrato que envergonha a nação. O burburinho se transformou em caos, seguranças intervindo enquanto câmaras capturavam tudo. Rafael pulou o palco, puxando Miguel para os bastidores. Eles querem te derrubar antes de você começar. Lá, entre caixas de som e banners, eles se abraçaram pela primeira vez em anos, um abraço que dizia mais que palavras, cheio de arrependimento e esperança. Mas o telefone de Rafael tocou, era Clara, a mãe de Miguel. Venha para casa, filho. Seu pai quer conversar. Sozinho. Miguel hesitou, era uma armadilha ou uma chance? Rafael apertou sua mão, eu vou contigo. Não mais segredos. A casa dos Almeida, em Belém, erguia-se imponente à beira do rio, com janelas que outrora emolduravam risadas familiares, agora fechadas como olhos acusadores. Miguel e Rafael chegaram de táxi, o coração de Miguel martelando. Clara os recebeu com um abraço trêmulo, os olhos inchados de lágrimas não choradas. Ele está na biblioteca.
Preparem-se. João Almeida, grisalho mas ereto como uma estátua de herói nacional, esperava atrás da mesa de mogno, uma pilha de jornais com manchetes sobre o festival à sua frente. Você ousa voltar, rosnou João, sem preâmbulos. Depois de arruinar nosso nome com essa agenda. Miguel sentiu a raiva subir, mas respirou fundo, canalizando as lições de terapia. Pai, eu não arruinei nada. Você tentou me apagar porque eu sou gay. Mas eu sou seu filho. E voltei para provar que amor não se apaga com ódio. João riu, um som seco como folhas mortas. Amor. Isso é fraqueza. Eu fiz o que qualquer pai faria, protegi a família. Mas então Rafael falou, a voz calma mas afiada, Sr. Almeida, você me ameaçou anos atrás. Destruiria minha vida para proteger a dele. Isso não é proteção. É controle. O confronto escalou, palavras voando como facas, João revelando ter financiado protestos contra o festival, Miguel expondo cartas que encontrara no Brasil, provas de como o pai monitorara a sua vida à distância. Clara interveio, finalmente rompendo o silêncio, basta, João. Eu perdi um filho por sua causa. Não perco mais. As lágrimas dela foram o catalisador, João vacilou, o rosto contorcido em uma máscara de dor reprimida. Eu tinha medo. Medo de perder você para o mundo. Era a primeira rachadura na armadura do patriarca. Enquanto a família se fragmentava e se reconstruía naquela sala, do lado de fora, Tomás esperava nas sombras, não como inimigo, mas como aliado improvável. Ele havia gravado as ameaças de João e agora as entregava a Miguel, um gesto de redenção. Eu errei com Rafael. Mas você. Você merece isso. O gesto selava uma trégua frágil, transformando rivais em cúmplices. À noite, sob as estrelas de Belém, Miguel e Rafael caminharam pelo mosteiro dos Jerônimos, o passado se dissolvendo como névoa ao amanhecer. E agora? Perguntou Rafael, a mão na de Miguel. Agora, construímos. Juntos. Mas o triunfo era ilusório, o dia seguinte trouxe o golpe. No jornal matutino, uma manchete difamatória, a ativista gay retorna para vingar-se da família, fontes internas revelam segredos sombrios. Era obra de João. Não, Tomás, em um surto de ciúme residual, havia vazado informações parciais, distorcidas para ferir Rafael indiretamente. O festival parou, patrocinadores hesitavam, e Miguel se viu no centro de um furacão midiático. Rafael, ferido pela traição, confrontou Tomás em um bar no Cais do Sodré, porquê? Depois de tudo. Tomás, bêbado e arrependido, confessou, eu vi como você olha para ele. Como se eu nunca tivesse existido. A reconciliação veio dura, Rafael perdoou Tomás, mas estabeleceu limites, transformando o triângulo em uma amizade improvável. Miguel, enquanto isso, usou a crise a seu favor, convocando uma coletiva de imprensa no Rossio. Essas mentiras só provam o que eu sempre disse, o preconceito se alimenta de silêncio. Mas eu não calo mais. Sua fala viralizou, atraindo apoio de celebridades portuguesas e internacionais, e até uma carta anônima de João, não de desculpas, mas de uma trégua, pense na sua mãe. Não destrua tudo. Com o festival salvo, Miguel e Rafael aprofundaram seu laço. Passeios pelo Alfama, onde o fado cantava de dores superadas, noites cozinhando bacalhau à brás, rindo de memórias bobas. O amor florescera devagar, como videiras no Douro, toques casuais virando carícias intencionais, confissões sussurradas ao pé do ouvido. Mas o clímax se aproximava. João, pressionado por aliados políticos que viam o escândalo como fraqueza, marcou um encontro final, não em casa, mas no Parlamento, onde debateria uma lei antidiscriminação. Venha-me ver cair ou me levantar, desafiou ele por telefone. O dia do debate era chuvoso, o céu de Lisboa cinzento como o humor da nação dividida. Miguel e Rafael sentaram-se na galeria, mãos unidas. João subiu à tribuna, o rosto uma máscara de determinação, mas quando o tema LGBTQ+ surgiu, ele hesitou. Em vez de atacar, falou de famílias modernas, palavras vagas mas revolucionárias para ele. Foi o suficiente para um deputado opositor atacar, Sr. Almeida, sua própria família é prova de hipocrisia. O salão explodiu, e João, em um momento de vulnerabilidade inédita, olhou para cima, direto para Miguel. Minha família me ensinou que o amor não escolhe lados. Eu errei. E peço perdão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, seguido de aplausos hesitantes que cresceram em trovejar. Lágrimas escorreram pelo rosto de João ao descer, e na saída, ele se aproximou dos filhos, pois Rafael, naquele instante, era como um. Eu tentei apagar você, Miguel. Mas você me salvou. O abraço foi desajeitado, mas real,
selando uma cura incompleta, mas profunda. Meses depois, com a lei aprovada, Miguel fundou uma ONG em Lisboa, com Rafael como parceiro, não só em ativismo, mas na vida. Tomás se tornou colaborador, sua arte ilustrando campanhas. Clara floresceu, organizando jantares familiares onde o vinho fluía e as histórias, outrora tabus, eram compartilhadas. E João, transformado, discursava em escolas sobre aceitação, sua voz rouca e quando o fado da redenção. Sob o sol eterno de Portugal, Miguel e Rafael casaram-se em uma cerimônia simples no Mirador da Senhora do Monte, com o Tejo como testemunha. Não era um final perfeito, cicatrizes permaneciam, preconceitos persistiam, mas era triunfante. O garoto apagado retornara poderoso, provando que o amor, como Lisboa, resiste a tempestades. O casamento foi um bálsamo para as feridas antigas, mas a vida, como as marés do Atlântico, trazia novas correntes. 2 meses após a cerimônia, Miguel recebeu uma carta selada com o brasão da família Almeida, não de João, mas de um advogado desconhecido. Herança contestada. Seu pai revogou o testamento anos atrás, mas cláusulas ocultas ativam-se agora. Era uma armadilha. Ou um gesto final de reconciliação. Rafael, ao ler o documento ao lado dele na cozinha do apartamento agora compartilhado, franziu a testa. Isso cheira a manipulação. Ele quer te atrair de volta ao controle. Miguel ponderou, o peso da herança, uma casa em Sintra e ações em vinícolas do Douro, menos atraente que a liberdade conquistada. Mas Clara ligou naquela tarde, a voz trêmula, é verdade, filho. Seu pai está doente. Câncer. Ele quer te ver antes que seja tarde. O mundo de Miguel girou, o homem que o rejeitara agora enfrentava sua própria mortalidade, e o perdão pedia mais uma camada. Eles foram a Sintra, as colinas verdejantes e nevoadas como memórias, e encontraram João na mansão gótica, magro e frágil em uma cadeira de rodas. Eu pensei que controlava tudo, murmurou João, os olhos vidrados no horizonte. Mas o que eu apaguei foi parte de mim. As conversas que se seguiram foram cruas, João confessando ter consultado um terapeuta em segredo, lutando contra seus próprios demónios de uma juventude reprimida na ditadura salazarista. Miguel ouviu, o coração dividido entre raiva residual e compaixão. Rafael, sempre o mediador, sugeriu, talvez a herança não seja sobre dinheiro. É sobre o legado. Deixo reescrever o dele através de você. Enquanto João lutava, a ONG de Miguel crescia, atraindo voluntários de todo o país. Tomás, redimido, pintou mural no centro de Lisboa, rostos que eram entrelaçados com azulejos tradicionais, simbolizando raízes inquebráveis. Mas o conflito veio de onde menos se esperava, dentro da comunidade. Uma ativista radical, Sofia, acusou Miguel de privilégio branco e masculino, ignorando as nuances de sua jornada familiar. Você fala de perdão. Isso silencia as vítimas reais. O debate explodiu em uma assembleia noturna, vozes e quando no salão alugado no Chiado. Miguel se defendeu com paixão, perdão não é fraqueza, é força. Eu não esqueço o que meu pai fez, mas uso isso para construir pontes. Sofia, com cicatrizes de violência homofóbica em sua própria história, vacilou, e no final, elas se abraçaram, um passo para a unidade. Rafael, orgulhoso, sussurrou depois, você tem o dom de curar, amor. Mas não se perca nisso. A doença de João acelerou, e em uma noite de tempestade, ele pediu a Miguel, cuide dela. E de mim, no final. O funeral foi discreto, em uma capela de Belém, com chuva batendo nos vitrais como lágrimas divinas. Miguel discursou, transformando dor em tributo, meu pai tentou me apagar, mas no fim, me devolveu a mim mesmo. Clara, ao seu lado, apertou sua mão, e Rafael, o pilar, beijou sua testa. Com a herança aceita, não por ganância, mas por responsabilidade, Miguel e Rafael decidiram reformar a casa de Sintra em um retiro para jovens LGBTQ+ em crise. O projeto trouxe desafios, burocracia portuguesa, vizinhos conservadores protestando com cartazes de família tradicional. Mas o casal enfrentou, com aliados como Tomás e Sofia unindo forças. Uma noite, enquanto pintavam paredes, Rafael parou, pincel na mão, lembra da primeira vez que nos beijamos. No jardim da escola, com o medo nos olhos. Miguel sorriu, e agora, olha para nós. Triunfantes. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava uma reviravolta. Uma carta anônima chegou, seu pai escondeu um irmão. Um meio-irmão gay, mandado para o Brasil há 20 anos. O choque abalou Miguel, João, em segredo, tiveram um caso com um homem, resultando em um filho dado para adoção. Agora, aos 25 anos, o irmão, chamado Lucas, buscava contato. O reencontro, em um café no Porto,
foi carregado. Lucas, um artista de rua com tatuagens e sotaque brasileiro, olhava para Miguel como um espelho distorcido. Ele me abandonou também. Mas você. Você lutou. A revelação uniu-os em uma irmandade improvável, Lucas juntando-se à ONG com sua energia caótica. Conflitos surgiram, ciúmes de Rafael, que via em Lucas uma sombra do passado não resolvido, mas eles navegaram, com conversas honestas sobre as pontes do Douro. Sofia, agora amiga, mediou, famílias que não são de sangue, são de escolha. O quarteto, Miguel, Rafael, Lucas e ela, tornou-se o núcleo de uma rede maior, combatendo uma nova onda de leis restritivas propostas por sucessores de João. Em um clímax de ação, eles organizaram uma marcha surpresa em Coimbra, durante uma sessão parlamentar. Milhares marcharam, com Lucas liderando um flashmob de dança que viralizou, humanizando a luta. Policiais hesitaram, parlamentares recuaram, e a lei caiu. Na euforia pós-marcha, Miguel e Rafael, exaustos mas eufóricos, subiram ao castelo medieval, o vento sussurrando promessas. Nós sobrevivemos, disse Rafael. E vamos continuar. Anos se passaram, a ONG expandindo para o Algarve, com retiros onde histórias como a de Miguel inspiravam. Clara, agora avó honorária, contava fados adaptados com temas de aceitação. Tomás expôs em galerias internacionais, dedicando obras ao irmão perdido. E Lucas, curado de seu abandono, encontrou amor em um ativista local, fechando o círculo. Miguel, aos 35, olhava para o Tejo de sua varanda em Lisboa, Rafael ao lado, uma taça de vinho na mão. Você retornou triunfante, murmurou Rafael. Miguel sorriu, nós retornamos. Poderosos, juntos. O sol se punha, tingindo o rio de ouro, e no horizonte, o futuro brilhava, não sem sombras, mas com luz suficiente para guiar. A calmaria pós-marcha de Coimbra durou pouco, sussurros de uma ameaça maior ecoavam nos corredores do poder em Lisboa. Um grupo conservador, os Guardiões da Tradição, financiado por doadores anónimos, planejava uma campanha difamatória contra a comunidade LGBTQ+, usando o legado de João como munição distorcida, até o falecido Almeida se arrependeu de sua fraqueza familiar. Miguel, agora uma voz proeminente, foi o alvo principal. Cartazes falsos surgiram nas ruas do Chiado, retratando-o como o destruidor de famílias portuguesas. Rafael, sempre prático, investigou, são os mesmos que seu pai combatia em silêncio no final. Com Lucas e Sofia, eles formaram uma equipe de contra-inteligência, rastreando fundos até um ex-sócio de João, o ambicioso Rui Mendes, que via na ascensão de Miguel uma oportunidade para se vingar de antigas disputas. O confronto veio em uma gala beneficente no Casino Estoril, onde Rui discursava sobre valores eternos. Miguel, convidado como palestrante, subiu ao palco após ele, o salão lotado de elites. Valores eternos, e com Miguel, a voz cortante. Como esconder filhos por medo? Meu pai aprendeu isso da pior forma, e você, Rui, quer repetir os erros dele. O salão ofegou, Rui, rubro, tentou contra-atacar, mas evidências vazadas por Lucas, e-mails hackeados eticamente, projetadas atrás dele o silenciavam. A multidão virou, aplausos irrompendo como ondas. Rui fugiu, humilhado, e os guardiões recuaram, sua campanha desmantelada. Mas a vitória pessoal veio com custo. Sofia, durante a tensão, confessou a Miguel um segredo, ela era trans, e a transição a isolara da família biológica, e quando sua própria dor. Você me deu coragem para contar. O laço se aprofundou, Sofia tornando-se cofundadora da ONG, trazendo perspectivas que enriqueceram o trabalho. Rafael, sentindo o estresse corroer Miguel, planejou uma escapada para as Ilhas dos Açores, onde vulcões adormecidos simbolizavam paixões contidas. Nos Açores, sob céus estrelados e águas termais fumegantes, eles redescobriram o ritmo lento do amor. Caminhadas por trilhas de lava negra, mãos dadas, conversas sobre sonhos, adotar, talvez, ou viajar pelo mundo contando histórias. Você me salvou de mim mesmo, confessou Rafael uma noite, à beira de um penhasco. Miguel riu suavemente, foi mútuo. Seu silêncio me machucou, mas sua presença me curou. De volta a Lisboa, Lucas trouxe novidade, ele descobrira mais sobre seu pai biológico, não João em um caso fugaz, mas um amante de longa data, separado pela sociedade. A busca levou-os a Évora, onde encontraram o homem, agora idoso e solitário, em uma fazenda de cortiça. O reencontro foi tenso, lágrimas, acusações, mas perdão emergiu como o alentejo seco após chuva. Eu te dei embora para te proteger, disse o homem. Lucas, fortalecido, integrou a história à narrativa da família expandida. Enquanto isso, Clara enfrentava sua própria crise, um pretendente conservador, viúvo há anos, pressionava por casamento tradicional.
Mãe, você merece felicidade sem moldes, aconselhou Miguel. Com o apoio de Rafael, ela recusou, optando por viagens solo pela Europa, reencontrando-se como mulher independente. Sua transformação inspirou um workshop na ONG, Amor após os 60, quebrando correntes. O próximo conflito veio de fora. Uma parceria internacional com uma fundação brasileira oferecia expansão, mas exigia que Miguel se mudasse para São Paulo por um ano. Rafael, enraizado em Lisboa, hesitou. E nós? Nossa vida aqui. O dilema testou o relacionamento, noites de discussões acaloradas, dúvidas sussurradas. Sofia mediou, amor verdadeiro adapta-se, como o Tejo ao oceano. No final, decidiram alternar, Rafael visitando, Lucas assumindo operações locais. A partida de Miguel foi agridoce, no aeroporto de Lisboa, com abraços longos e promessas de videochamadas diárias. No Brasil, ele mergulhou no trabalho, mas a saudade era um fado constante. Uma carta de Rafael chegou. Cada dia sem você é uma colina sem vista. Volte logo. O ano passou em um borrão de palestras e alianças, mas uma emergência chamou Miguel de volta, Clara caíra, fraturando o quadril. No hospital de Lisboa, reunidos novamente, a família, agora incluindo Lucas e Sofia como irmãos de coração, velou por ela. Clara acordou sorrindo, eu vi anjos. Eram todos vocês. A recuperação fortaleceu laços, e Rafael, durante uma caminhada noturna, ajoelhou-se no Jardim da Estrela, case comigo de novo. Todo ano, para lembrar que o amor renova. Miguel, rindo através das lágrimas, disse sim. Com a Fundação Segura, eles expandiram a ONG para o Brasil, um ponto transatlântica de esperança. Tomás, agora casado com um músico, compôs uma suíte inspirada na jornada, tocada em concertos Kier. E em Sintra, o retiro florescia, acolhendo almas perdidas que saíam transformadas. Miguel, refletindo em um diário, escreveu, o pai tentou apagar-me, mas cada apagão revelou luzes novas. Eu retorno, não apesar da dor, mas por causa dela, triunfante, poderoso, amado. O ciclo continuava, mas agora com asas. A expansão para o Brasil trouxe ventos frescos, mas também vendavais inesperados. Em São Paulo, Miguel encontrou resistência de uma facção evangélica local, que boicotava eventos da Fundação com protestos barulhentos. Vocês corrompem nossa juventude, gritavam, e quando os fantasmas do passado português. Rafael, voando mensalmente, uniu-se a ele em uma contra-campanha, lives conjuntas, contando histórias de resiliência, que viralizaram nas redes. Lucas, agora diretor em Lisboa, descobriu um talento para a diplomacia, negociando com prefeituras céticas. Sofia, com sua voz potente, liderou webinars sobre interseccionalidade, atraindo aliados trans e de minorias étnicas. Mas o stress acumulou-se, Miguel sofreu um burnout, colapsando após uma palestra exaustiva. Rafael o levou para uma cabana nas serras de Minas Gerais, onde o silêncio da mata curou o que palavras não podiam. Eu me perdi no ativismo, admitiu Miguel, deitado em uma rede, o som de pássaros como bálsamo. Rafael massageou suas têmporas, você é mais que sua luta. É meu lar. A semana lá foi de reconexão, cozinhar feijão tropeiro, dançar forró sob estrelas, redescobrindo a leveza do amor. De volta, Miguel delegou mais, priorizando o equilíbrio. Em Lisboa, Clara anunciou uma surpresa. Ela adotara um cachorro resgatado, batizado de Arco, simbolizando o Rainbow. Para preencher o vazio, disse, mas seus olhos brilhavam com malícia. Na verdade, era catalisador para ela se voluntariar na ONG, ensinando fado adaptado para terapia emocional. Sua voz, rouca de anos, tocava almas, curando feridas invisíveis. Tomás, visitante de Paris onde expunha, trouxe notícias. Uma galeria criou uma série sobre famílias escondidas, inspirada na história de Miguel. É sua vida em tela. Aceita. O sim veio rápido, e a exposição, inaugurada em Lisboa, atraiu multidões, com João retratado não como vilão, mas como homem em transformação, uma narrativa nuançada que humanizava o preconceito. Mas o conflito maior veio de Lucas. Ele se apaixonara por um ativista brasileiro, Diego, durante uma viagem de trabalho. É sério, confessou Miguel por videochamada. Mas ele tem bagagem, ex-abusivo, medos profundos. Miguel, e quando conselhos passados, disse, AME com olhos abertos, mas coração amplo. O romance floresceu, mas Diego, visitando Portugal, enfrentou xenofobia sutil de locais, estando a irmandade. Em uma ceia de Natal no Porto, com neve rara caindo, Diego abriu-se. No Brasil, eu fugi de família que me batia por ser gay. Aqui, sinto olhares. Rafael, sensível, organizou uma sessão de integração com a equipe, transformando dúvida em lealdade.
Lucas e Diego se casaram em uma cerimônia no Douro, vinhedos como testemunhas, unindo as duas nações em um laço que era. Enquanto isso, uma oportunidade global surgiu, um fórum da ONU em Genebra sobre direitos humanos. Miguel foi convidado como painelista, mas hesitou, viagens constantes ameaçavam o casamento. Rafael, surpreendendo, disse, vá. Eu cuido da frente aqui. Somos time. A palestra de Miguel foi um triunfo, de Lisboa a São Paulo, o apagamento falha quando a voz persiste. Alianças se formaram, financiamentos fluíram, e ele retornou com ideias para um podcast transnacional. O podcast, Vozes Invisíveis, estreou com episódio sobre João, Rafael narrando, Miguel refletindo, Lucas adicionando camadas. Viral, atraiu histórias de ouvintes, um jovem de Faro saindo do armário, uma mãe a Recife reconectando com o filho. Mas um episódio polêmico, sobre perdão versus justiça, dividiu a base, alguns acusavam Miguel de suavizar abusos. Sofia defendeu, nuance não é traição, é verdade. O debate levou a um retiro interno na casa de Sintra, onde o grupo, exausto, confrontou tensões. Lágrimas, risos, abraços, somos família porque escolhemos lutar juntos, concluiu Rafael. Fortalecidos, lançaram um manifesto equilibrado, ganhando respeito amplo. Clara, agora uma avó para os filhos da ONG, sofreu uma perda, seu pretendente antigo morreu, deixando-a reflexiva. O amor não é posse, disse a Miguel. Inspirada, ela escreveu memórias, Sombras de Fado, publicadas localmente, um best-seller modesto que tocou corações conservadores. Anos avançando, Miguel e Rafael adotaram um menino de 10 anos, Pedro, resgatado de um orfanato após rejeição familiar. A adoção foi batalha, burocracia, julgamentos, mas Pedro, com olhos curiosos e riso contagiante, preencheu a casa. Papai Miguel, por que o arco-íris? Perguntou na primeira pride. Porque ele une cores diferentes, como nós. O legado de João, outrora veneno, agora era antídoto, uma fundação em seu nome combatia preconceito em escolas. Rui Mendes, redimido por escândalos próprios, doou anonimamente. E em noites quietas, Miguel sussurrava para Rafael, você foi meu primeiro triunfo. A vida pulsava, cheia de surpresas, uma gravidez por barriga de aluguel para Lucas e Diego, uma turnê de Tomás na Ásia, mas o núcleo permanecia, amor que superava apagões, identidades que brilhavam mais fortes. Com Pedro na família, a rotina ganhou caos doce, manhãs de panquecas queimadas, tardes de lições sobre história que era portuguesa, noites de histórias antes de dormir onde Miguel contava versões heroicas de sua jornada. E o dragão do medo foi derrotado pelo cavaleiro do amor, terminava, com Pedro dormindo sorridente. Rafael, o papai Rafa, adicionava toques musicais, tocando violão com melodias de Amália Rodrigues adaptadas. Mas o equilíbrio familiar foi testado por uma crise global, a pandemia varreu Portugal, fechando fronteiras e eventos. A ONG pivotou para online, mas o isolamento amplificou ansiedades. Miguel, trabalhando de casa, via Rafael afundar em depressão sazonal, ecos do silêncio forçado do passado. Eu me sinto preso de novo, confessou Rafael uma noite, o Tejo lá embaixo escuro como tinta. Terapia conjunta os salvou, sessões virtuais com um psicólogo que era de Barcelona, onde desenterraram medos, Rafael temendo perder Miguel para o mundo novamente, Miguel carregando culpa residual pelo retorno inicial. Nós sobrevivemos pior, lembravam-se, e saíam mais fortes, iniciando noites de solidariedade virtuais, conectando isolados em todo o lusófono. Pedro, resiliente, adaptou-se com aulas online, mas questionava, por que o mundo para? É como quando me esconderam. A honestidade de Miguel, às vezes, o medo para tudo, mas o amor nos move, plantou sementes de empatia nele. Sofia, agora mentora de Pedro em arte, enviava pacotes de desenhos arco-íris, mantendo a chama acesa. Lucas e Diego, com sua filha recém-nascida via surrogacy, enfrentaram pior, Diego contraiu a doença, hospitalizado em Porto Alegre. Lucas voou, restrições permitindo, e Miguel organizou uma rede de apoio remoto, doações e mensagens. A recuperação de Diego foi milagre, e o bebê, batizada Lia, tornou-se símbolo de esperança, visitando Lisboa pós-quarentena em uma bolha familiar. Clara, vulnerável pela idade, isolou-se, mas transformou solidão em criatividade, gravou podcasts de fado caseiro, canções da quarentena, que viralizaram, conectando idosos que era. Minha voz para os silenciados, dizia. Tomás, confinado em Paris, colaborou remotamente, ilustrando álbuns digitais. A pandemia revelou rachaduras sociais, aumento de violência doméstica contra queer, leis anti-LGBTQ+ ressurgindo em parlamentos. Miguel testemunhou na TV portuguesa, sua fala impassível mas feroz, crises revelam almas.
Não permitiremos retrocesso. A cobertura ganhou prémios, mas trouxe ameaças, e-mails anónimos, chamadas noturnas, e quando o passado com João. Rafael, protetor, instalou segurança na casa, mas o medo infiltrou-se. Uma noite, após uma ameaça explícita, Pedro acordou chorando: eles vão nos apagar. Miguel o abraçou: nunca. Somos tinta indelével. O incidente uniu a comunidade, vigílias online, petições que pressionaram o governo por proteções. Pós-crise, o mundo reabriu devagar, e a ONG lançou Renascimento Quer, festivais híbridos, de Lisboa a Luanda. O primeiro, no Rossio, foi catártico: Pedro, aos 12, carregando uma bandeira pequena, olhos brilhando. Mas uma reviravolta veio: Sofia recebeu uma oferta de emprego em Berlim, liderando uma coalizão europeia. É meu sonho, disse, lágrimas nos olhos. Mas deixar vocês. O adeus foi festa, jantar alentejano, fados cantados, promessas de visitas. Sofia partiu, mas o legado permaneceu. Ela fundou uma filial, conectando Portugal à Europa. Sua ausência doeu, mas inspirou. Lucas assumiu mais. Diego trouxe expertise brasileira. Miguel e Rafael, celebrando 10 anos juntos, renovaram votos em Sintra, com Pedro como padrinho mirim. Vocês são minha ponte, disse o menino, e quando metáforas aprendidas. A cerimônia, sob chuva fina que virou arco-íris, selou compromisso. Novos horizontes, Pedro descobriu paixão por programação, criando um app para conectar jovens Quer, Rede Arco, com mentoria virtual. Orgulhosos, os pais apoiaram, vendo nele o futuro que construíram. Clara, aos 70, viajou para o Brasil, visitando raízes de Lucas, retornando com histórias que preencheram livros. Tomás retornou para uma retrospectiva em Lisboa, obras agora incluindo retratos de Pedro e Lia. Em reflexões noturnas, Miguel dizia a Rafael: o apagamento foi o início. Cada retorno, um poder maior. Eles adormeciam entrelaçados, o pulsar da cidade como coração coletivo. A família crescia, ramificando como oliveiras antigas, forte, resiliente, frutífera. Pedro, agora adolescente, trouxe tempestades próprias. Aos 15, questionava sua identidade, atraído por meninos e meninas, confuso com rótulos. Sou quebrado? Perguntou uma noite, voz embargada. Miguel e Rafael, vulneráveis, compartilharam suas jornadas. Identidade é rio, não caixa. Flui como quiser. Sessões com um terapeuta ajudaram, e Pedro emergiu fluido, bissexual orgulhoso, usando a ONG para workshops sobre fluidez. O app dele explodiu, conectando milhares, mas atraiu trolls, atas online e quando preconceitos velhos. Uma campanha de cyberbullying visou Pedro, forçando a família a defender publicamente. Rafael, furioso, coordenou remoções, enquanto Miguel escreveu um op-ed: ataques a crianças Quer são o último suspiro do medo. A resposta foi onda de apoio, celebridades compartilhando, transformando dor em movimento. Lucas e Diego, com Lia agora tagarela, enfrentaram paternidade. Diego, sobrevivente da pandemia, tinha PTSD, noites de pesadelos. Terapia familiar, com visitas a Lisboa, curou. Lia, bilingue, unia culturas com desenhos de famílias mistas. Sofia, de Berlim, anunciou noivado com uma ativista alemã, convidando todos para o casamento em Portugal. A cerimônia no Algarve, praias douradas como fundo, foi celebração, fado e tecno misturados, danças até amanhecer. Vocês me deram asas, brindou Sofia. Clara, inspirada, começou um clube de leitura Quer para séniores, páginas escondidas, lendo Pessoa e Saramago com lentes LGBTQ+. Sua vitalidade contrastava com saúde declinante, artrite aprendia, mas espírito voava. Tomás, aos 40, tornou-se pai via adoção, um menino de rua em Paris. Ele me lembra vocês, resiliente, disse em visita. A família expandia, rede global de corações partidos e remendados. Mas o clímax veio inesperado. Escavações em Sintra, para a expansão do retiro, desenterraram cartas de João, escondidas em um cofre antigo. Não testamento, mas confissões, diário de sua juventude gay reprimida, amores perdidos na sombra da ditadura, o caso que gerou Lucas como ato de rebelião desesperada. Eu apaguei a mim para não apagar ele, escreveu sobre Miguel. O achado abalou, funeral de João revisitado, herança emocional. Miguel leu em voz alta para a família reunida, lágrimas coletivas. Ele era vítima e vilão. Nós o libertamos agora. O diário inspirou um livro, Sombras Reveladas, CO escrito por Miguel e Lucas, best-seller que humanizou histórias Quer portuguesas.
A polêmica atraiu um documentário da Netflix, filmagens em Lisboa, entrevistas cruas, recriações sensíveis. Pedro, co-protagonista, ganhou fama mirim, mas eles protegeram sua privacidade. O lançamento, em premiere no Chiado, foi catarse, aplausos, debates, cura coletiva. Pós-lançamento, ofertas choveram, palestras, livros, mas Miguel priorizou raízes, expandir o retiro para incluir terapia para pais em negação, honrando João. Rafael, agora professor de História quer na universidade, integrou o diário ao currículo. Pedro, apaixonado por um colega de escola, navegou primeiro amor com orientação parental, seja honesto, mas gentil. O namoro, doce e breve, ensinou resiliência quando acabou, corações crescem com quebras, consolou Rafael. Clara, sentindo o fim aproximar, ditou memórias finais, meu maior orgulho, ver o amor vencer o ódio. Ela faleceu pacificamente, cercada, legando a casa de Belém para a ONG. O funeral, no Tejo, foi celebração, fado tocado, histórias compartilhadas. A perda uniu mais, anual Dia de Clara, com concertos beneficentes. Tomás compôs elegia, Sofia voou de volta, Lucas trouxe Lia para a Avó do Céu. Miguel e Rafael, grisalhos mas vigorosos, adotaram uma menina, Ana, de 8 anos, órfã de Faro. Com Pedro como irmão maior, a casa zumbia. Família é infinito, disse Pedro. Em Reflexões aos 45, Miguel publicou, Retorno triunfante, memórias que fecharam o círculo. O pai apagou, mas eu pintei, cores vivas, eternas. O poder não era domínio, mas conexão, laços que tempo não desfia.